Olá, eu sou o professor Beto Penacchia e você vai estudar comigo hoje razões trigonométricas no triângulo retângulo. Vamos lá. Razões trigonométricas seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo. Vamos lá. Bem, no triângulo retângulo, eu estou colocando aqui esse triângulo para a gente analisar. Aqui no vértice, o triângulo é o triângulo ABC. Aí aqui no vértice B tem o ângulo alfa, no vértice C tem o ângulo beta. Tá? Deixa eu colocar uma apontadora aqui. Muito bem, aí a gente tem a hipotenusa que vale A e tem os catetos que valem B e C. Aí é interessante agora a gente saber o que é cateto oposto e o que é cateto adjacente em relação ao ângulo, porque estudar seno, cosseno e tangente é a relação entre os catetos e a hipotenusa do triângulo retângulo. Inicialmente, com relação ao ângulo alfa, que está aqui no vértice B. Já sabemos que o seno de um ângulo alfa, seno de qualquer ângulo no triângulo retângulo, é cateto oposto sobre hipotenusa. Aí a gente precisa vir aqui, qual dos dois catetos, o B ou o C, é o cateto oposto ao ângulo alfa? Cateto oposto é o cateto que está na frente, tá? Então, é exatamente esse cateto aqui na vertical, é o B. Portanto, cateto oposto é B, sobre hipotenusa é A. Então, a nossa conta, a nossa razão trigonométrica seno do ângulo alfa fica B sobre A. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Essa é a fórmula do cosseno. Bom, então, já que a gente viu que o cateto B é o cateto oposto, nos resta o cateto C ser o cateto adjacente. E aí faz sentido mesmo. A palavra adjacente pode significar ao lado. É o cateto que faz parte do ângulo alfa, está do lado do ângulo alfa. Então, o cateto adjacente é C e a hipotenusa é A. Então, vai ficar C sobre A. A fórmula da tangente é a fórmula da coca. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Portanto, vai ficar B sobre C. Mas isso em relação ao alfa. Agora, em relação ao beta, você vai perceber que vai mudar a posição dos catetos. O seno do beta ainda é cateto oposto sobre hipotenusa, mas o ângulo beta está aqui em cima. O cateto oposto ao beta agora é o cateto C. Então, vai ficar C sobre A. A ainda é hipotenusa. A fórmula do cosseno, cosseno de beta, é cateto adjacente sobre hipotenusa. Como o beta está aqui em cima, o cateto que vale B é o cateto adjacente do ângulo beta. Portanto, fica B sobre A. E a tangente é a fórmula da coca. Cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto oposto é C e o cateto adjacente é B. Fica então C sobre B. Essas são as relações trigonométricas dos ângulos alfa e beta aqui desse triângulo retângulo. Aí eu vou apresentar para você uma relação que a gente chama de relação fundamental da trigonometria. Apesar de eu ter colocado aqui o ângulo alfa, tá? Vale para qualquer medida de ângulo, viu? Seno ao quadrado de um ângulo somado com cosseno ao quadrado do mesmo ângulo é igual a 1. Uma outra relação interessante também é que é uma outra fórmula da tangente. Além da tangente ser cateto oposto sobre cateto adjacente, a tangente também é a razão entre seno sobre cosseno, tá bom? Então, a tangente de um ângulo alfa é a razão do seno de alfa com cosseno de alfa. E uma terceira fórmula, e muito útil, é essa daqui, ó. O seno de um ângulo alfa é o mesmo valor do cosseno do complementar do alfa. Complementar é a gente pegar 90 graus e subtrair o referido ângulo. Por exemplo, se eu falar para você que o seno de 50 é igual ao cosseno de 40, eu estou falando certo, é a relação aqui. 50 e 40 são ângulos complementares. O seno de um é o mesmo valor do cosseno do outro, tá bom? E aí agora tem uma tabela de ângulos notáveis. Essa tabela a gente não pode esquecer o valor dela, porque exercícios que caem em ângulos de 30, 45, 60, eles não fornecem para nós o valor do seno, do cosseno e da tangente. Tá? O exercício vai fornecer o valor do seno, cosseno e tangente se os ângulos não forem esses aqui, e a gente chama esses ângulos de ângulos notáveis. Tem uma musiquinha que a gente pode cantar, pode também declamar um poema para lembrar aqui os números. Eu vou meio que tentar falar um poema para vocês com base numa musiquinha, que a gente lembra para colocar os novos valores aqui. Ó. A musiquinha é assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Olha lá aparecendo. Tudo sobre 2, só não vai raiz no 1. Olha aí, ó. Então ficou raiz quadrada nos números que não eram 1. Percebeu aí? Vou voltar para você visualizar comigo. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, só não vai raiz no 1. A tangente é diferente, eu vou falar para você. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Aí, fechou. É apenas um poema bonitinho para você poder lembrar desses 9 valores aí, a gente tem que estar na nossa memória, tá bom? Então vamos, utilizando essa tabela, calcular essa medida que eu estou pedindo aqui nesse pequeno problema. Calcule o valor da medida x no triângulo retângulo a seguir.
Então você está visualizando o triângulo, tá? A medida x está nesse cateto aqui. Aí foi fornecido um ângulo de 30 graus, então a gente vai utilizar algum valor aqui, né, de 30 graus do ângulo. Primeira coisa que a gente tem que identificar é a seguinte: nós vamos usar qual razão trigonométrica? A gente vai usar seno, vai usar cosseno ou vai usar tangente ou tanto faz? Nesse caso aqui, tanto faz não. A gente precisa ver quais são os lados, as medidas que a gente tem para a gente decidir se a gente vai usar qual razão trigonométrica. Olha, o 10 centímetros está fazendo o papel da hipotenusa. A medida x que a gente quer encontrar em relação ao ângulo 30 aqui está fazendo o papel do cateto oposto. Então note, cateto oposto, hipotenusa. Qual das três relações que vai envolver o ângulo de 30 graus eu vou usar, visto que eu tenho cateto oposto e hipotenusa? Cateto oposto e hipotenusa. Olha aqui, olha o seno. A fórmula do seno envolve cateto oposto e hipotenusa. Então, vai ser em relação ao seno que a gente vai fazer, tá bom? Então, vamos montar aqui agora. Ó. Seno do 30 é o cateto oposto, que é x, e a hipotenusa, que é 10. Estão aqui no desenho. Aí, o seno do 30, a gente vem na tabela e recolhe, né, copia aqui o valor. Seno do 30 vale 1 sobre 2, então a gente monta assim, ó. 1 sobre 2 igual a x sobre 10. E a maneira de resolver isso é multiplicando cruzado, tá bom? 2 vezes x dá 2x, 1 vezes 10 dá 10, fica 2x igual a 10. Aí pode passar o 2 dividindo, vai ficar x igual a 5. Aí resolvemos esse problema, encontramos o x. Eu tenho uma outra aplicação para colocar para a gente aqui. Precisa-se calcular a altura de um prédio. Uma pessoa se distancia a 80 metros da base do prédio. Posiciona um teodolito a 1,5 metro do chão e avista o topo do prédio sob um ângulo de 30 graus. Calcule a altura aproximada do prédio. É para usar essa aproximação aqui, raiz quadrada de 3 igual a 1,7. Então tem um desenho aqui, improvisado um pouquinho, né, para a gente visualizar isso. Tem a presença de um triângulo retângulo, e é importante salientar isso, porque a gente só pode usar as razões trigonométricas do jeito que a gente está construindo, se a gente tiver um triângulo retângulo presente no problema, tá bom? E tem, né? Então o ângulo formado aqui pelo teodolito é de 30 graus, tem esse cateto aqui na horizontal, aí essa parte aqui, que é o cateto na vertical, é boa parte da altura do prédio, que eu estou chamando aqui de H, e lembrando que o teodolito está a 1,7 metros do chão. Então vamos lá. Qual das três relações, seno, cosseno ou tangente, eu posso utilizar nesse problema? Vamos ver o que a gente tem? Nós temos que o cateto adjacente aqui, em relação ao ângulo de 30 graus, essa medida vale 80 metros, esse é o cateto adjacente, é o CA. E aí eu também tenho que encontrar essa medida H, que está aqui, né, representada na parte aqui da direita. Esse aqui é o cateto oposto. Muito bom. Tem o cateto oposto e tem o cateto adjacente. E aí? Qual das três relações envolve cateto oposto e cateto adjacente? Ó, tangente. Então esse exercício vai resolver pela tangente, tá bom? Então vamos destacar aqui, a tangente de 30 graus bom, coca, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto oposto é H e o cateto adjacente é o 80. H sobre 80, está montado aqui. Vamos lembrar quanto que vale a tangente do 30 lá na tabelinha? Raiz de 3 sobre 3. Então a gente vai trocar tangente de 30 pela fração raiz de 3 sobre 3, igual a H sobre 80. O autor falou aqui no enunciado que a raiz quadrada de 3 vale 1,7. A gente já faz a troca agora. E aí, estando assim, é só multiplicar cruzado. 3 vezes H vai dar 3H. 1,7 vezes 80 vai dar 136. Aí a gente vai passar o 3 dividindo e vai encontrar um valor aproximado de 45,3. 136 dividido por 3, tá bom? Agora a gente pode fornecer a altura do prédio. A altura do prédio é o comprimento H, que a gente acabou de encontrar, somado com a altura do teodolito, que é 1,7. Então 45,3 mais 1,7 vai dar aproximadamente 47 metros. Esse é a altura do prédio, tá bom? Bom estudo para vocês!